Graça e paz! Seja muito bem-vindo à nossa célula IJET. E durante esse mês estamos com um tema muito especial. Estamos falando sobre o nosso tema anual, Jesus, o Rei de toda a Terra. Mas durante todo esse mês estaremos durante as semanas destrinchando mais esse tema e explicando para você o que é o Reino de Deus e como nós podemos fazer parte dele. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua célula. E o nosso tema de hoje é: quando o reino de Deus cresce, eu também cresço. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Se você puder, volta lá no nosso canal e dá uma olhada no nosso vídeo anterior, porque nós estamos numa série falando sobre esse tema. Então, para você ficar por dentro, assiste aquele que você vai entender melhor. Então, o nosso respaldo bíblico tá lá em Salmos 145:13. Abre aí a sua Bíblia comigo e vamos ler juntos? Diz assim: o teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Você já parou para pensar em quantas vezes na Bíblia nós somos comparados a um reino? Quantas vezes o reino de Deus é mencionado? Sabe por quê? Porque é assim que o reino dos céus se movimenta, com essa função de um rei sobre todas as coisas. E para a gente entender melhor, eu terminei a última ministração falando sobre colônia. Quando um reino vai expandir, nós vimos isso nos filmes, né? Nos filmes de época, ele precisa se expandir, ele vai fazendo novas colônias. E a Terra é uma colônia, uma grande colônia do reino dos céus, e todos nós também somos. Mas aqui na Terra, nós estabelecemos princípios que são compatíveis com o reino dos céus. Sabe por quê? Porque toda a colônia precisa ter os mesmos princípios de quem a colonizou. Olha só, pensa na nossa língua. Qual é a língua que falamos? Português. E quem nos colonizou? Então, toda a colônia tem características do seu rei. Então, nosso rei é Jesus e nós precisamos ter a característica dele. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o reino de Deus e trazer a figura de Jesus para o centro disso. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que tudo o que nós focamos expande. Então, se você foca em alguma coisa, se você está prestando atenção, se você está concentrado naquilo, se você está colocando as suas forças, as suas energias em algo, aquilo vai se expandir. Eu vou te dar um exemplo negativo disso. Se você é muito focado nos problemas, esses problemas tendem a parecer muito maior do que eles realmente são. Você já viu aquelas pessoas que até as pessoas ao seu redor dizem: nossa, parece que o fulano atrai problemas, tudo acontece com ele, tudo de difícil acontece com ele, porque muitas vezes aquela pessoa foca demais nos problemas e tudo acaba se expandindo. Mas trazendo isso, essa frase para o reino de Deus, nós precisamos entender que o próprio Jesus está focado no reino de Deus. Então olha só, como Jesus está sempre focado nesse reino, ele nunca para de crescer. E aqui nesse versículo deixa muito claro: o reino é eterno e o domínio de Jesus permanece de geração em geração. E eu? Em que eu estou focado? Faça essa pergunta para si mesmo hoje. Em que eu estou focado? Será que eu estou focado nos problemas, nas dificuldades? Muitas vezes nós vivemos focados naquilo que não temos. Você já passou por essa fase na sua vida? Eu já passei na minha. Parecia que eu focava em tudo aquilo que eu não tinha e esquecia do que eu já tinha conquistado. Tudo que nós focamos, que nós colocamos as nossas forças, que nós colocamos os nossos olhos, aquilo se expande. Você já observou aquelas corridas de cavalo? Eles usam um objeto nos olhos que limita a sua visão. Então, o que acontece? Assim, eles correm muito melhor, porque eles não têm interferências externas. Eles olham apenas para frente, apenas para o alvo. Aquele objeto se chama antolho e ele cobre aquela lateral da visão do cavalo. Mas por quê? Porque ele precisa de um foco. Ele precisa olhar para o objetivo, porque senão ele vai se distrair com a plateia, com as pessoas gritando, aplaudindo, e quando ele virar, ele vai perder a sua velocidade. Isso acontece muito na nossa vida. Nós temos um objetivo, mas acontece um problema, a gente vira, para e olha para o problema. Então hoje nós precisamos decidir em que nós vamos focar, em que nós vamos depositar a nossa força.
Se nós depositamos a nossa força, o nosso foco no reino de Deus, o reino de Deus cresce e nós também crescemos. Porque é o próprio Deus quem nos dá o crescimento. Então, quando trabalhamos em prol do reino de Deus, olhamos para o seu reino, queremos abençoar o seu reino, colaborar com o seu reino, fazer com que ele se estabeleça na face da terra, nós também crescemos. Talvez você trate esse fato de fazer uma célula como algo muito simples, mas eu quero te dizer, quando abrimos a nossa casa ou quando vamos na casa de outra pessoa levar a palavra de Deus, ali nós estamos focando no reino de Deus. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus naquele lugar e algo vai ser transformado. Uma semente será plantada e ali naquele lugar estabelecemos o reino de Deus. E a bênção do Senhor alcança aquele lugar. Então é isso que estamos fazendo hoje. Olha só, que honra poder estabelecer o reino de Deus. Não sei onde esse vídeo está alcançando, mas aí, onde essa palavra está chegando, o reino de Deus está sendo estabelecido neste lugar. Amém? Em segundo lugar, Jesus veio para a terra para estabelecer o reino de Deus. Você vai entender melhor. Vamos ler aqui 2 textos bíblicos que explicam melhor sobre isso. O primeiro é em Mateus 4:17, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E o outro texto fica lá em Lucas 17, de 20 a 21, e diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O próprio Jesus veio à terra para estabelecer o reino de Deus. Ele era o reino dos céus. Deus sabia que sozinhos nós não conseguiríamos chegar ao arrependimento e à remissão dos pecados. Por isso ele enviou o seu único filho. E Jesus era a representação do reino dos céus, caminhando na terra, caminhando entre nós. Então ele veio para estabelecer o reino dos céus em nós. Então Jesus trouxe esse reino para a nossa realidade. Quando nós pensamos em um reino, nós imaginamos algo palpável, mas não. Jesus trouxe esse reino dos céus e plantou dentro de cada um de nós. E para que nós tenhamos esse reino dos céus estabelecido, é preciso haver uma mudança de mente. Sabe por quê? Porque tudo que o mundo vai falar é contra, é diferente ao que o reino dos céus nos dá. Então, quando caminhamos pelo reino dos céus, aprendemos sobre honra, aprendemos sobre generosidade, aprendemos sobre amor ao próximo, aprendemos sobre amar a nossa família, honrar a nossa família, ser leal e fiel à nossa esposa. Isso foi o próprio Jesus que trouxe de ensinamento para nós quando ele veio à terra. Então, quem é o reino dos céus? Onde está o reino dos céus? O reino dos céus já chegou, porque o reino dos céus veio através de Jesus e ele já está entre nós. Em terceiro lugar, o que o próprio Jesus nos ensinou sobre o reino dos céus. Olha só, vamos ler lá em Mateus 24:14. Hoje eu estou lendo bastante a Bíblia, hein? Porque nós temos vários textos chaves que falam sobre o reino dos céus. Em Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus nos ensinou que o evangelho do reino dos céus precisava ser disseminado pelo mundo inteiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos levando essa palavra a outras pessoas, a pessoas que precisam do amor de Deus. Jesus veio e ele foi a porta de entrada, a nossa porta de entrada para o reino. E nós, através de Jesus, fazemos parte desse reino. Por isso dizemos que Jesus é o herdeiro e junto com ele, através de Cristo, nós somos co-herdeiros desse reino. Nós podemos entrar nesse reino quando nos arrependemos, quando mudamos a nossa mente, nós podemos entrar por essa porta que é Jesus e acessar o reino dos céus. Quando acessamos o reino dos céus, levamos essa mensagem a todas as pessoas que encontramos. Seja através de palavras, seja através de ações. Onde chegamos, nós estabelecemos o reino dos céus. Nós estabelecemos o reino do nosso Senhor Jesus. É impossível chegar num lugar, participar desse reino, ter sido transformado por esse reino e não transformar a vida de outras pessoas. Quando comemos num restaurante que gostamos muito da comida e encontramos com algum amigo, a primeira coisa que contamos: olha, você nem sabe, eu fui naquele restaurante e comi algo muito gostoso. Você devia ir lá também.
E então, quando recebemos o melhor presente da face da terra, também não conseguimos nos conter. Isso é muito poderoso, precisamos compartilhar e declarar sobre as pessoas que amamos que Jesus é a porta de entrada para o reino dos céus. E em último lugar, o reino de Deus está dentro de nós. Se você faz parte desse reino, se você aceitou Jesus como seu Senhor, Ele já entrou dentro de você e você já faz parte do reino. Você e eu nos tornamos príncipes e princesas desse reino. Nós nos tornamos participantes desse reino. Não é algo, quando falamos do reino, não é algo que podemos tocar, não é algo que podemos ver, mas Ele está dentro de nós e Ele está sendo estabelecido através de nós. Talvez nunca ninguém tenha te dito que você faz parte da realeza. Hoje eu vou te dar essa notícia, você faz parte dessa realeza. Você é príncipe, você é princesa, você também tem essa missão de estabelecer o reino de Deus na face da terra. Então hoje eu quero orar com você. Orar para que onde você estiver, ali o reino de Deus seja estabelecido. Que através de você, muitas vidas venham experimentar, passar por essa porta que é Jesus. Se tornar parte da família de Cristo, se tornar parte desse reino que só cresce e cresce e cresce. Então eu quero te convidar hoje, vamos juntos focar no reino de Deus, fazer a vontade de Deus, crer em tudo que Ele nos entregou. Talvez o ano passado tenha sido difícil para a sua célula, você não tenha conseguido continuar, mas hoje Deus está te dando uma nova página. Se dispõe em estabelecer o reino. Faz um desafio com você mesmo e diz assim: olha, Deus, esse ano eu quero abrir uma célula num lugar onde as pessoas ainda não te conheçam, não tenham ouvido falar da tua palavra, porque assim você vai estar estabelecendo o reino de Deus na face da terra. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós em primeiro lugar te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu como participantes desse reino. E não apenas como participantes, o Senhor nos deixou estar junto contigo como co-herdeiros. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo teu amor que nos alcança todos os dias. Nos ensina a ter os olhos no lugar correto, na direção correta. Nos ensina a amar o teu reino, amar a tua casa, amar a tua obra. Porque sabemos que quando focamos nas tuas coisas, cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida de nós. Te pedimos, Senhor, nos dê estratégia, nos dê força para estabelecermos o teu reino na face da terra. Nos mostra, Senhor, os lugares que ainda faltam ser alcançados. Queremos ser porta-voz da tua palavra. Queremos, Senhor, carregar dentro de nós esse amor, o mesmo amor que tu teves, a ponto de se entregar para morrer por nós. Queremos reafirmar o nosso compromisso diante de ti. Porque nós cremos, Deus, que não há nada que possamos te entregar que seja maior do que aquilo que o Senhor fez por nós. Nos deixa entrar e compartilhar, Senhor, junto contigo do teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E se você deseja que esse vídeo alcance mais pessoas, deixe o seu like, envie esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essa palavra e se sentir parte do reino de Deus. E vamos juntos estabelecer esse reino na face da terra. Amém? Tchau, Deus te abençoe.